Here is Thaisa Schmidt, and this is our first module. Our class is about reported statements or reported speech. Hoje nossa aula é sobre reported statements or reported speech. É a mesma coisa, ok? When do we use reported speech? Quando nós vamos usar o reported speech? Sometimes someone says a sentence, for example, I'm going to the cinema tonight. Later, maybe we want to tell someone else what the first person said. Então, nós vamos ter duas pessoas. Por exemplo, a pessoa pode dizer, eu vou ao cinema hoje. Mais tarde, você vai querer contar para uma terceira pessoa o que a primeira disse. So, for example, I'm going to the cinema tonight. Eu vou ao cinema hoje, então você vai contar para a terceira pessoa. Ele me disse que ele vai ao cinema hoje, ok? A gente vai ver mais pra frente. Here is how it works. Assim que funciona. We use a reporting verb like say or tell if this verb is in the present tense. It's easy. We just put she said and then the sentence. Então, a gente vai ter dois verbos, o say and tell. Ele me disse, me contou. He said, ele me disse. He told, ele me contou. She said, she told. They say, they told. Ok? They said, they told. Então, we have a direct speech, discurso direto. A direct speech, I like ice cream. Eu gosto de sorvete. I like ice cream. Reported speech, she said that. Opcional esse that. She said that or she said she likes ice cream. Ela disse que gosta de sorvete. Ok? We don't need to change the tense, though probably we do need to change the person from I to she, for example. Então, nós vamos ter que mudar a pessoa. A frase continua igual. Like ice cream, likes ice cream. O que vai mudar é o I que mudou para she, porque você está falando de uma terceira pessoa. We also may need to change the word from my to your. A gente também vai precisar trocar alguns pronomes. Por exemplo, meu por dela, por seu, por deles. Ok? O that, como eu já mencionei antes, ele é optional, ok? Ele é opcional. Por isso que ele está entre aspas. Você pode ou não usar. Ok? Ok, here we have some examples. Let's see. Então, a gente vai ter aqui o tempo verbal, como é no discurso direto e como é no discurso reportado. Então, o tense, present, simple, direct speech, for example, I like ice cream, que a gente viu mais acima. I like ice cream. Reported speech, she said that she liked ice cream. Okay, present continuous. I'm living in London. She said she was living in London. Past simple or simple past. I bought a car. She said she had bought a car. Or she said she bought a car. Past continuous. I was walking along the street. She said she had been walking along the street. Present perfect. I haven't seen Julie. She said that she hadn't seen Julie. Okay. Past perfect. I had taken English lessons. She said that she had taken English lessons before. Will. I'll see you later. I'll see you later. She said that she would see me later. Então, a gente tem uma diversidade de verbos que vão ter seus verbos auxiliares. E de reported, ok? Então, por exemplo, will vai virar would vai continuar would, can vai virar could, ok? Então, são palavras que vão passar para o passado, boa parte, e algumas que vão mudar, ok? A maioria passa para o passado, mas isso são regras e tem que ver mais à frente, são de decoreba, para decorar, ok? Occasionally, we don't need to change the present tense into the past in the information in direct speech. It is still true, but this is only for things that are general facts, and even then, we usually change the sentence. Ok, o que percebemos até agora? Que tudo vira passado. Ok? Certo.
O que vai acontecer aqui? O que vai acontecer é... Occasionally, we don't need to change the present tense into the past. In the formation and direct speech, it is still true. Ok, o que vai acontecer? O que nós vimos até agora é que as frases do direct speech são quando estão no positivo, quando estão no presente, quando passam para o reported speech, elas ficam no passado. Só não vai mudar, vai continuar no presente, quando for uma verdade absoluta, when it's an absolute truth. For example, the sky is blue, o céu é azul, uma verdade absoluta. She said that the sky is blue. Não precisa passar para o passado. Mas você também pode passar, não está errado. Ok? Reported questions. Ok, reported questions. So now you have no problem with making reported speech from positive and negative sentence. But how to make questions? Como vai acontecer com perguntas? Como nós vamos fazer esse reported speech com perguntas? In fact, that's not so different from reported statements. Vamos usar esse direct speech. Where do you live? Aonde você mora? Não é tão diferente do reported statements, das frases normais. The tense changes are the same. As mudanças para a frase são as mesmas. What is going to happen? The question is not going to be a question anymore. A pergunta vai deixar de ser uma pergunta. Ela vai passar para a afirmativa. Então, we need to change the grammar to a normal positive sentence. Nós vamos ter que mudar a gramática para uma frase positiva normal. Ok, let me see. Direct speech. Where do you live? Aonde você mora? Reported speech. She asked me where do I live? Ela me perguntou aonde eu moro. Ok? Vamos ver mais alguns exemplos. Where is Julie? Where is Julie? Cadê a Julie? Reported speech. She asked me where Julie was. Ela me perguntou aonde a Julie estava. Então, a gente não vai colocar no presente, dependendo da pergunta. Aqui nós colocamos no presente. Where do you live? Aonde você mora? Onde você mora não mudou de uma hora para outra. Mas, where is Julie? Mudou. Cadê a Julie? A Julie estava no lugar e não está mais agora. Ok? Depende do contexto da pergunta, do contexto da conversa. The direct question is the present simple of be. We make the question of the present simple of by inverting. Então, a gente vai inverter. A pergunta vai para o final. And pay attention, guys. Prestem atenção. A question vai sempre aparecer. Where is Julie? She asked me. Where is Julie? Where do you live? She asked me. Where do I live? Okay. Here are some more examples. Mais alguns exemplos. Direct question. Where is the post office, please? Reported questions. She asked me where the post office was. What are you doing? Ok, nessa de cima do post office vai ser uma verdade absoluta, dependendo do contexto da conversa. Se estamos falando do mesmo post office, se passou muito tempo desta conversa, então, do contexto. Nesse caso, o reported question poderia ter sido colocado no presente, ok? What are you doing? She asked me. What was I doing? What I was doing, sorry. Ela me perguntou o que eu estava fazendo. Who was the fantastic man? Who was that fantastic man? She asked me who that fantastic man was. Ela me perguntou quem era aquele homem fantástico. Ok. We have some double which questions and they're always going to show up. As double with questions, elas vão aparecer sempre no reported questions. But what if you need to report yes or no questions? Mas o que acontece se a gente colocar o yes or no? Perguntas de yes or no. We don't have any question words to help us.
Instead, we use if. Então, perguntas de sim ou não, nós não vamos ter uma question word para ajudar. Não vai ter where, não vai ter who, não vai ter when, não vai ter uma question word para ajudar. Então, nós vamos colocar o if. Vamos ver? Direct speech. Do you like chocolate? Reported speech. She asked me if I liked chocolate. Okay, very good. Let's see some examples. Do you love me? He asked me if I loved him. Have you ever been to Mexico? She asked me if I had ever been to Mexico. Are you living here? She asked me if I was living here. Reported requests. Perguntas. There's more. Tem mais. What if someone asks you to do something in a polite way? Se alguém te perguntar para fazer alguma coisa de uma forma educada. Por exemplo, direct speech. Close the window, please. Não é uma pergunta, mas é uma ordem. Or, could you close the window, please? Você poderia fechar a janela, por favor? Or, would you mind closing the window, please? Então, a gente já viu essas perguntinhas, esses tipos de pergunta lá nas primeiras aulas. Ok, all of those requests mean the same thing. Todos esses pedidos, eles significam a mesma coisa. To close the window, fechar a janela. When you tell another person about it, you don't need to report every word. Você não precisa falar todas as palavras para contar para outra pessoa. We simply use ask me to infinitive. Então vamos ver? She asked me to close the window. He asked me to close the window. Não precisa do please, não precisa do could, não precisa do would, nem do would you mind. Você vai direto. Few examples. Please help me. She asked me to help her. Então, direto, curto e direto. Please don't smoke. She asked me not to smoke. Could you bring my book tonight? She asked me to bring her book that night. Percebo, tonight virou that night. Could you pass the milk, please? She asked me to pass the milk. Would you mind coming early tomorrow? She asked me to come early the next day. To report negative requests, we use not. Então, em vez de don't, a gente vai mudar para not. For example, please don't be late. Reported speech. She asked us not to be late. Ela pediu para a gente para não chegar tarde, para não se atrasar. Don't be late. Reported orders. Agora sim são ordens, não muito politely, não muito educadas. Sit down, direct speech. Sit down, sente-se. In fact, we made this into reported speech in the same way. Nós vamos fazer do mesmo jeito que a request. We just use tell instead of ask. Em vez de pedir, a gente vai falar falou. Reported speech. She told me to sit down. Ela me disse para sentar. Perceba a diferença. Ela me pediu para sentar, ela me disse para sentar. Então, a gente tem uma entonação muito mais agressiva. Direct order. Go to bed. He told the child to go to bed. Ele disse para a criança para ir à cama. Don't worry. He told her not to worry. Ele falou para ela não se preocupar. Be on time. He told me to be on time. Don't smoke. He told us not to smoke. Ok. Time expressions with reported speech. Então, agora, para finalizar, nós vamos falar de algumas time expressions. Que a gente falou que o tonight vira that night. Então, alguns tempos, expressões de tempo, vão mudar um pouquinho no reported speech, porque nós vamos estar falando do passado. Então, por exemplo, It's Monday. É segunda. It's Monday. Julie says, I'm leaving today. Eu estou saindo hoje. Eu estou indo embora hoje. Se eu contar para alguém naquele mesmo dia. Julie said she was leaving today. No dia seguinte, Julie said she was leaving yesterday. Yesterday, ontem. Se eu falar na quarta-feira, Julie said she was leaving on Monday. A gente pode voltar para o tempo verbal daquele dia que ela disse. Se eu falar um mês depois, passou muito tempo, não lembro mais o dia que a Julie falou que ia embora. Julie said she was leaving that day. Aquele dia a Julie disse que ia embora. So,
There's no easy conversation. You really have to think about when your direct speech was said. Você tem que pensar bem quando o discurso direto foi dito. Ok, here's a table of some possible conversation. Então a gente vai ter uns exemplos aqui. Now. Então a gente pode mudar o now para then, at that time, today, yesterday, that day, Tuesday on 27th of June, yesterday, that day before yesterday, the day before. Então, essa primeira palavra, o yesterday, a gente vai usar no direct speech, vamos usar no discurso direto, e essas que estão embaixo, nós vamos usar no reported speech. Então, last night. Last night I went to the party. They said, eles me disseram que that night before eles foram para a party. They went to the party. Last week, the week before, the previous week. Tomorrow, today, the next day, the following day. Então a gente vai ter que pensar quando esse tempo foi dito. Ok, guys, thank you very much. Muito obrigada pela sua atenção. See you next class.